tarde a todos. Eu, antes de começar, e não querendo tomar muito tempo, não podia deixar de aproveitar a oportunidade de estar aqui nesta mesa e de ter ao meu lado a minha muito querida amiga Sofia, para lhe agradecer, muito sinceramente, a honra e o privilégio que tem sido estar com ela, humildemente ao lado dela, neste percurso que tem sido o Triênio Pascualino. É uma grande honra e posso também testemunhar, aliás, podemos as três testemunhar vivamente, o empenho, a paixão, a dedicação com que ela se tem dedicado a Teixeira de Pascoais, como pouco já acho eu. Eu não conhecia praticamente nada, muito pouco, só aquilo que se dá num curso de Lúcia Teixeira de Pascoais, mas ao fazer este percurso ao lado da Sofia e ouvindo muitas comunicações, comecei a perceber, e também em conversas com ela, que havia aqui vários vasos comunicantes entre Pascoais e António Ramos Rosa, que não parecem trazidos à luz ainda, pelo menos numa pesquisa rápida na internet e procurando também de base de dados na biblioteca da Faculdade de Letras, por exemplo, não me parece que haja nada escrito ainda nesse sentido. Mas parece-me a mim que realmente são almas mais afins do que aquilo que se tem pensado. A poesia é um incêndio supremo, diz-nos Pascoais. E realmente há poetas que, varando a linha do tempo, parecem forjados no mesmo fogo. Pensamos ser esse o caso dos dois autores que aqui convocamos, Teixeira de Pascoais e António Ramos Rosa, duas das mais altas vozes poéticas portuguesas do século passado. Ainda que separados por menos de meia centúria, Ramos Rosa é apenas 37 anos mais novo do que Pascoais, é de notar a diversidade dos quadros estético-literários herdados por estes poetas, que se avistam, cada um na sua metade de século, com o modernismo e as várias vanguardas de permeio. Estou aqui a considerar naturalmente o início, o arranque da obra de cada um destes poetas. Para além disso, os tempos de escrita e de publicação destes autores cruzam-se da mesma maneira que, segundo Pascoais, o mundo é mundo, por um triz. Na verdade, ainda que já publicasse de forma dispersa nos anos 40, Ramos Rosa só afirma o seu lugar como poeta, ensaísta e crítico em 1951, precisamente na revista Árvore, de que era um dos diretores, e estamos a falar de um ano antes da morte de Teixeira de Pascoais. Portanto, quando Ramos Rosa chega à cena literária, é praticamente a altura em que Pascoais morre. Ao revés destes pontos de fissura, surpreendemos fortes linhas de continuidade entre os dois poetas, mais do que o relativo desencontro temporal e a escassez de referências de Rosa a Pascoais fariam supor. Continuidade que se manifesta desde logo no fato de em ambos encontrarmos aquilo a que podemos chamar uma filosofia poética, e a expressão é do próprio Pascoais. Ou, dizemos agora nós, talvez uma poesia filosófica, atestando a proposição de Eugênio de Andrade, segundo a qual, e cito, foi sempre pelos olhos dos nossos poetas que o português viu mais longe e mais fundo. Esta proximidade que procuramos agora aclarar, não se confinando à forma da escrita, que em ambos dissolve ou pelo menos faz estremecer a tradicional oposição entre escrita poética e escrita filosófica ou especulativa, para já não falar do estilhaçamento de fronteiras nológicas que vemos sobretudo em Pascoais. Esta proximidade, dizia eu, revela-se também na própria concepção da poesia cinzelada pelos dois autores, muito especialmente na relação que estabelecem entre palavra poética, homem e universo, bem como no fato de ambos serem poetas ao lado da filosofia, porque ambos leram e dialogaram continuamente com vários filósofos. Em Pascoais, como em Ramos Rosa, a poesia ultrapassa uma dimensão puramente estética e lírica, logrando um valor ontológico e, mais do que isso, metafísico e espiritual. O pendor filosófico, ou talvez, melhor dizendo, a procura de uma síntese entre poesia e filosofia da escrita de Pascoais, é confirmado pelo próprio autor em vários dos seus textos, sendo amplamente posto em evidência pelos seus principais leitores. Jacinto Prado Coelho, por exemplo, situando Pascoais e as demais figuras tutelares da Águia no neorromantismo, descobre no poeta amarantino uma poesia entendida como aventura espiritual, e estou a citar, buscando-se a associação entre poesia e filosofia, ou pelo menos uma certa filosofia intuitiva. Na mesma linha, defende Jorge Coutinho, e cito, para um poeta que pensa poeticamente, como é o caso de Teixeira de Pascoais, é natural que a verdade seja ela mesma pensada em íntima relação com a poesia.
De entre as obras pascoaisianas, privilegiamos aqui o Homem Universal, 37, quer pelo facto de ser um texto da maturidade, que, tal como explica o autor, tem o intuito de elucidar os leitores acerca do seu pensamento grafado com itálico, o que não me parece espiciente, da sua obra, quer porque se debruça longamente sobre a dia de poesia-filosofia, e ainda porque constitui um fulgurante exemplo do que seja a filosofia poética de Pascoais. Começando o livro por dizer que na paisagem vê sempre, e cito, uma forma concreta ou revelada e outra a revelar-se vagamente, Pascoais afirma que, e volto a citar, a realidade não está nas aparências transitórias, furtando-se assim a todos os cálculos e a todos os olhos de vidro. Fim de citação. Na sua natureza misteriosa, a essência das coisas, essa verdade oculta na mentira, abre-se não ao cientista, mas ao poeta, o ser interior a tudo. Nesta medida, Pascoais distingue 3 níveis de operatividade do pensamento e do discurso, representados pelas figuras do sábio, do filósofo e do poeta. E passo a citar. O absoluto é dos poetas, o relativo é da ciência. O sábio observa, analisa, decompõe. O filósofo generaliza, dá o conjunto. O poeta dá o significado anímico das coisas, a sua própria natureza. É ele que me representa o mundo e a sua consciência. Irmão de todas as mães, encerra o segredo criador. Fim de citação. Representando Pascoais, o poeta, a matéria do seu pensamento, diz-nos o próprio autor, são essencialmente certas ideias sentimentais. Daí que reconhece em si mesmo e a expressão é dele mesmo, um pensamento sentimental. De acordo com o autor, o sentimento, a inspiração e a intuição são as matérias primeiras do pensamento, que desvelam o oculto pressentido em cada coisa, a via de conhecimento da natureza, da realidade universal. E volto a citar Pascoais. O sentimento faz-se pensamento. A emoção é a mesma substância da consciência, a argila do seu perfil. E é por ímpetos e motivos que a consciência se ilumina e desvenda a si mesma novos recantos obscuros. E mais à frente. Mas só a inspiração dá o perfeito conhecimento da natureza, um conhecimento plástico e animado. A razão dá-nos apenas uma ideia abstrata e convertível em metal. Por exemplo, um motor. Mas esta ideia, embora tornada prática, nada tem de comum com a realidade universal. Fim de citação. Importa, no entanto, esclarecer o sentido desta distinção, até agora aparentemente clara, que Pascoais estabelece entre poesia e filosofia. De facto, se umas vezes apresenta como degraus distintos de um processo ontognosiológico ou já meta-ontognosiológico, sendo a poesia apontada como o patamar superior, como aliás vimos na citação que há pouco fiz, outros momentos há em que a extensão do conceito de filosofia é estirada a tal ponto que parece compreender sábios e até poetas. Volto a citar. A palavra filosofia é muito ampla, desde que a libertemos dos filósofos de profissão, esses arquitetos do pensamento, desenhadores de casas sem inquilinos e de cidades em abstrato. Cabemos lá todos dentro, sábios e poetas. Fim de citação. O gesto pelo qual Pascoais situa a filosofia num patamar de compreensão relativa da natureza, negando ao mesmo tempo a sua qualidade de filósofo, e ele fala em várias obras, decorre, pois, como propõe António Dias de Magalhães, de um entendimento da mesma nos limites do conceito moderno de origem kantiana, que arremessou a metafísica para fora do domínio filosófico. Assim se entende que no seu livro póstumo A Cartilha, o poeta declara, e vou citar, necessito da pedra filosofal, que eu, não sendo filósofo, filosofo. Reconciliada com a indagação metafísica, a filosofia poderá, pois, tal como a poesia, ou talvez seja melhor dizer, fazendo-se ela uma filosofia poética, ocupar-se aquela face do real na qual, cito, sobressai uma efígie simbólica resplandecente, pensando a partir da intuição e da inspiração, que é a natureza feita voz, o inteligível tornado inteligência. E assim,
o que fornece substância para encher todas as formas abstratas ou aritmético-geométricas, todos os vazios da existência. Defende assim Pascoais que, e esta é uma das suas afirmações centrais, a verdadeira filosofia é poética ou intuitiva, sendo também possível inverter os termos, agora já sou eu a dizê-lo, e dizer que, para o Amarantino, a verdadeira poesia é filosófica. É, pois, este um modelo poético-filosófico no qual se pode compreender o alcance do pensamento e da obra deste autor, como atesta Pinharanda Gomes. E cito: sem risco de confundir os atributos poeta, pensador e filósofo, diremos que a alma da obra de Pascoais realiza os três, vindo a filosofia por concomitância de uma poesia pensante e de um pensamento poético. Fim de citação. Esta aproximação entre filosofia e poesia, por via de uma poética marcadamente filosófica, bem como a defesa da capacidade inaudita da palavra poética para aceder a um indomesticado que se oculta no plano fenoménico e que se furta ao conceito, encontram paralelo em António Ramos Rosa. A sua poesia destaca-se na segunda metade do século XX, precisamente pelo seu caráter metapoético e especulativo, a que se associou, sobretudo depois dos anos 80, e embora isto já estivesse também presente, pelo menos em German antes, uma crescente vocação meta-ontológica e metafísica. É neste sentido que Eduardo Lourenço afirmou, e cito-o, seria tentado a empregar, a seu respeito, portanto, referindo-se a Ramos Rosa, o paradoxal epíteto de poesia crítica. Poesia cujos contornos foram também recentemente elucidados por Jorge Maximino, que publicou em França uma tese de doutoramento sobre António Ramos Rosa, em 2013, portanto é bastante recente, e diz-nos ele: a poesia de António Ramos Rosa apresenta-se como uma das obras mais exigentes e originais, passível de encontrar a força inovadora da criação poética e de nos permitir também enfatizar a escrita poética como território de conhecimento, com uma visão do mundo tão legítima quanto a da filosofia. Fim de citação. Em Poesia Liberdade Livre, obra de 1962 que colige pequenos textos ensaísticos publicados pelo autor entre 1959 e o referido ano, podemos aceder ao essencial da concepção rosiana da poesia, na qual ouvimos ressoar, em vários momentos, parece-me a mim, a perspectiva de Pascoais. Também em Rosa, a poesia surge como forma de acesso a um mistério que subjaz à película epidérmica das coisas, no seu jogo de aparências, visando assim o real absoluto. E cito António Ramos Rosa: a palavra poética é a palavra pela qual a aparência se torna aparição. A poesia visa o real absoluto e suscita no imaginário a manifestação do ser. Ainda que o poeta algarvio utilize nos seus ensaios a palavra filosofia, aliás, pouco utilize nos seus ensaios a palavra filosofia, esta é invocada através de termos ou expressões que a representam, ou pelo menos um certo modelo de filosofia, tais como consciência reflexiva ou razão lógica. Numa perspectiva afim à de Pascoais, Rosa aponta o elevado e inaudito dom do poeta, cuja espontaneidade criadora, sendo capaz de captar intuitivamente as energias naturais que se desencadeiam na linguagem antes de qualquer conceptualização, ultrapassa ao nível da consciência reflexiva. Num poema de Deambulações Oblíquas, um livro de 2001, lemos, e cito: talvez a escrita seja uma expansão do universo, e o que parece fantasia ou arbitrários lances seja a lucidez da energia cósmica. Assim se compreende a leitura que Ramos Rosa faz da poesia de Pascoais no único texto, tanto quanto pude apurar, de certo haverá outros, espero encontrá-los, dedicado ao poeta amarantino, que publicou no Jornal de Letras de 9 de março de 1993 e fez parte de um dossiê, um caderno especial que se fez sobre o Teixeira de Pascoais. E diz Rosa sobre ele: a ingenuidade que porventura existe na poesia de Pascoais não é uma carência estética, mas a espontaneidade de um sentimento profundo que se enraiza num humus tenebroso e trágico, mas que é, ao mesmo tempo, a nascente das iluminações pascoalinas. Fim de citação. Também da mesma forma que Pascoais defende que ciência e poesia não se excluem,
completam-se, e complexam-se precisamente ao nível da tal filosofia poética, Rosa concebe, ao nível da criação artística, uma relação também fundamental entre pensamento racional e pensamento poético, razão e intuição, em que o primeiro, não sendo recusado ou abolido, constitui uma matéria fulcral da atividade poética, mesmo que seja para esta a transformar e transcender. E cito novamente de Poesia Liberdade Livre. O verdadeiro artista não destrói o uso do pensamento racional, mas transforma-o totalmente através do sentido poético. A atividade poética, portanto, não é, por essência, antilógica, pois que radica também no ato inicial de apreensão simultaneamente intuitiva e racional, que é anterior à razão lógica e sem a qual não existiria. Fim de citação. Ao desembaraçar-se os habituais referentes, sentidos e articulações do discurso, a palavra poética supera o domínio da representação, deixando de estar em vez de alguma coisa ou em vez das coisas, para se constituir ela mesma como uma presença, uma nova presença no mundo, uma recriação ou até uma criação do mundo. E assim, com uma mais plena ligação às origens da vida e do ser. Nesta perspectiva rosiana, a poesia, tal como sugere Miguel Real, e cito, liberta as forças pulsionais e criadoras do homem, fundindo com o universo numa única realidade ontológica. Fim de citação. Como adiantámos no início da comunicação, a poesia, tal como é pensada em Pascoais e em Ramos Rosa, assume-se como um médium da religação do ser humano ao universo, à origem ou à totalidade cósmica, ou a Deus, no caso de Pascoais, representando tal movimento a grande aventura espiritual do homem. Esta possibilidade decorre, no caso do poeta de Amarante, de uma concepção antropológica segundo a qual, e cito, o homem é um universo humanizado ou elevado a uma forma consciente. Fim de citação. Sendo o seu destino eminentemente espiritual e religioso. E volto a citar. O destino do homem é ser a consciência do universo. É o universo humanizado ou elevado a uma forma consciente. Aliás, peço desculpa, voltei a repetir a anterior. É ser a consciência do universo em ascensão perpétua para Deus. Sendo a consciência do universo, o homem é um novo meio genésico, um ser criador e, nessa medida, um ser livre. Esta vocação cumpre-a essencialmente o poeta, o guardião da ideia de infinito ou do sentimento, que muitas vezes, pelo menos em Homem Universal, nos aparecem como sinónimos, que, existindo nos outros seres como, e a expressão é novamente de Pascoais, vaga lembrança universal, faz-se nos poetas lembrança acordada. Fazendo-se memória da origem do infinito, pelo qual início e fim se unem, o poeta representa a consciência onde material e imaterial, finito e infinito, físico e metafísico se unem, reconciliados na sua íntima cumplicidade. Esta é a figura do homem integral ou universal de Pascoais, o homem poeta, o ser saudoso que, sendo memória acordada da origem, e acordada precisamente porque é aquele que traduz no verbo, com minúscula, no verbo humano, o verbo, com maiúscula, é precisamente, dizia eu, aliás, e precisamente porque o é também projeto, consciência criativa a expandir-se até ao nível supremo da liberdade humana. Assim, através da sua palavra, e ainda que esta palavra seja verbo escuro, o poeta torna-se num profeta, tal como sugere Pascoais, precisamente na obra Verbo Escuro, 1914, logo no seu primeiro aforismo. Diz ele, o poeta alcança os píncaros da vida e vem depois contar aos outros homens a paisagem contemplada. É, pois, este o homem universal de Pascoais que, e para retomar também o título da nossa comunicação, é simultaneamente um produto e um produtor desta tal filosofia poética. Encontramos em António Ramos Rosa uma concepção muito similar desta relação entre poesia, integração cósmica e profecia. De facto, a sua meta poética, que foi uma componente fulcral da sua obra, muito especialmente até aos anos 80, embora se tenha mantido até ao final da sua criação, e o seu longo e obsessivo labor de construção do poema, evoluíram a par de um diálogo com o universo
que alcançou uma dimensão cósmica, mística e profética. De tal forma que, segundo Tolentino Mendonça, Rosa deverá ser aproximado da figura dos místicos vagabundos e dos starets, os pais espirituais do povo. Ainda que esta dimensão seja particularmente visível na produção mais tardia, é já pronunciada pelos textos que o poeta, ainda jovem, publica na revista Árvore. No texto programático que abre o primeiro fascículo da revista, de 1951, e que, embora não seja assinado, acusa, e todos são consonantes nisso, sobretudo a voz de António Ramos Rosa, que parecia ser o motor da revista nesta altura. Mas, dizia eu, nesse texto programático, é concebida como a mais alta operação espiritual, afirmando-se que o sentido da verdadeira poesia é o da prodigiosa ascensão do homem. Num outro texto, intitulado A Poesia é um Diálogo com o Universo, dado ao prelo no quarto e último fascículo da revista, em 1953, e esse sim já assinado única e exclusivamente por António Ramos Rosa, nesse texto Rosa concebe a atitude poética como, e cito, fundamentalmente religiosa e unitária. A atitude mais franca, mais aberta, mais generosa e produtiva perante o real. Em artigos posteriores, bem como, e sobretudo na sua poesia, onde isto é tudo dito de uma outra forma, Ramos Rosa aprofunda e amplia a sua concepção do ato poético enquanto ato livre e unitivo, capaz de reabilitar o homem e o real na sua totalidade. Concebendo o humano não como um estado ou condição, mas como, e penso que aqui também ouvimos Pascoais, um processo, uma transcensão sem fim, o próprio ato da consciência prefazendo-se o sentido da totalidade, a poesia surge como médium de um movimento ascensional, na medida em que implica, e cito, a transcensão para a totalidade, a comunhão, a abertura do espírito, a fraternidade. Assim, a liberdade que ao mesmo tempo se experimenta e se constrói pela criação poética extravasa o plano histórico-social, e daí se explica que o poeta muito rapidamente se tenha afastado do neorrealismo, ampliando-se a uma dimensão de abertura à totalidade das possibilidades do humano. E cito Poesia e Liberdade Livre. A poesia revela-se útil, não no plano do social, como ornamento da realidade, ao nível das exigências históricas de uma civilização, mas como realidade desenvolvida, num plano de tão grande liberdade que a maioria dos homens, inibidos pelas suas várias alienações sociais e íntimas, não se encontra em condições de recebê-la. Experimentando, através da energia seminal da palavra poética, a mesma liberdade criadora da natureza, ideia, e temos também em Ramos Rosa esta ideia de que o poema obedece às leis cósmicas que deram origem ao universo, o poeta ascende a um nível em que o imaginário e o real, o interior e o interior, deixam de se distinguir. Também aqui deparamos com a figura do poeta como profeta, aquele que, religando-se às origens através da sua palavra, do seu verbo, que é movido pela força iniciática do desejo, conceito que é também fundamental em Pascoais, anuncia a altitude e o sentido possíveis da aventura humana na sua dimensão universal. Mas como dizia eu há pouco, embora Rosa também escrevesse vários textos ensaísticos, é sobretudo na sua poesia que isto tudo se desenvolve. E por isso, dentre os milhares de poemas possíveis, até porque ele diz quase sempre o mesmo, mas de forma diferente, não é? É realmente um caso extremo de heterografia, parece-me. Escolhi um, até porque se chama A Festa do Silêncio e que pode servir de mote à comunicação da Susana. É um poema de Volante Verde que eu acho que nos dá, exprime poeticamente aquilo que eu tenho estado aqui a dizer. Escuto na palavra a festa do silêncio. Tudo está no seu sítio. As aparências apagaram-se. As coisas vacilam, tão próximas de si mesmas. Concentram-se, dilatam-se as ondas silenciosas. É o vazio ao cimo. É um pomar de espuma. Relações, variações, nada mais. Nada se cria. Vamos e vimos. Algo inunda, incendeia, recomeça. Nada é inacessível no silêncio ou no poema. É aqui a abóbada transparente. O vento principia. No centro do dia há uma fonte de água clara. Se digo árvore, a árvore em mim respira.
Vivo na delícia nua da inocência aberta. E já concluindo, embora Pascoais e Rosa não sejam colocados pela história da literatura, pelas cartilhas, pelos manuais, nas mesmas constelações literárias, pensamos que entre um e outro, e para usar a imagem da árvore, que pelo que percebi é bastante cara a ambos, entre um e outro há sólidas raízes subterrâneas, insuspeitas talvez a um olhar de superfície. Unem-se os vates, primeiro no exercício de uma filosofia poética, depois na construção do poema como espaço íntimo de uma reconciliação cósmica e, por fim, no seu canto alto e visionário, canto saudoso da origem e, por fim, e por isso, lançado ao futuro. Obrigada.